Palavra que se encontra na carta de Paulo aos Gálatas. Carta de Paulo aos Gálatas. A hora está se aproximando ali, mas eu acho que vai dar tempo ainda. Gálatas. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5. Gálatas 5, versículo 16. Está escrito assim, ó: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonárias e coisas semelhantes. A estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é a caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Amém? A igreja pode tomar assento. Olha só. É muito fácil a pessoa viver na carne, fazer a vontade da carne. Por quê? Não é ruim você satisfazer a carne. Não é ruim. É bom. É bom você satisfazer a carne. Quem não gosta de dormir bastante? É gostoso, não é, dormir bastante? Até, né? Não é gostoso você ir para uma festa, para uma balada, e você se divertir bastante, né? Satisfazer os seus desejos, as suas vontades? Como que vai falar que é ruim? Só um hipócrita vai falar que é ruim. Não é ruim. A pessoa que, por exemplo, que gosta de bebida, a pessoa que gosta de festa, que gosta de dançar, que gosta de se divertir, é ruim? Lógico que não. Satisfazer a carne é bom, é prazeroso, é gostoso você satisfazer a carne, os desejos que as pessoas têm, saciar os desejos que a pessoa tem, é gostoso, só que há um preço. Há um preço. O homem de Deus e a mulher de Deus, nós temos que vigiar nisso. Então, o que vai prevalecer na minha vida é aquilo que eu vou alimentar. Por exemplo, se você é uma pessoa, ou eu
vou usar a mim como exemplo, se eu procuro alimentar a minha carne, o que vai prevalecer em mim? A minha carne, os meus desejos, as vontades da minha carne, os meus desejos, os meus pensamentos, é isso que vai ser alimentado em mim, é isso que vai prevalecer em mim. Então, e é difícil fazer isso? Não é difícil, não dá trabalho nenhum, você não precisa fazer esforço para satisfazer o desejo da carne. Agora, e para você satisfazer o espírito, para você ser uma pessoa espiritual, aí você precisa se esforçar. É aí onde está o problema, porque exige esforço, irmão. Você tem que se esforçar, você tem que renunciar, você tem que renegar, você tem que santificar a sua vida, para ter uma vida santa. Veja o que a palavra de Deus diz. Aquele que vive no Espírito, ele vive e desfruta os frutos do Espírito. E aquele que vive na carne, ele vai viver e satisfazer os desejos da carne. Ou seja, aquilo que vai prevalecer em mim. É por isso que tem muitos crentes fracos. Por que a pessoa está fraco? Porque é um crente carnal. O crente carnal, ele tem maus pensamentos, ele tem maus desejos, e isso prevalece nele. Se a pessoa alimenta a carne, é o que vai prevalecer, é o que vai fortalecer nele. E se a pessoa sabe que sente isso, ela sabe que está vivendo assim, e se ela não tomar uma providência, se ela não reagir, se ela não se levantar, a cada dia mais ela vai se tornar mais carnal, porque o inimigo vai motivar a pessoa a fazer isso. Ele vai motivar, porque o inimigo, se você santifica a sua vida, ele joga maus pensamentos na sua mente. Agora imagina a pessoa que já procura satisfazer os desejos. Irmão, vai ficar cada dia pior. Por isso que a palavra diz, olha só o que a palavra está dizendo, digo porém, andai em espírito, não cumprireis a concupiscência da carne. O que é concupiscência da carne? É os desejos ardentes. Então, o que a palavra diz? Andai em espírito, e não cumprireis, ou seja, não faça a vontade da carne, não faça os seus desejos, não faça aquilo que você quer fazer. Então, você tem que ser forte, a pessoa tem que ser forte, para ser espiritual, para buscar fortalecer o espírito, para ser cheia do espírito. Nós temos cultos na quinta-feira, gloriosos, irmãos, culto da busca do Espírito Santo. Quem participa desse culto, sai daqui cheio da presença de Deus, mas vem pouquinha gente, mas será que isso é porque as pessoas não precisam? Será que isso é porque as pessoas já estão cheias do Espírito Santo? Lógico que não. Não tem ânimo, não tem força, não tem disposição. E olha, satisfazer a carne é muito fácil. Só que quanto mais a pessoa satisfaz os seus desejos, os seus pensamentos, as suas vontades, porque a nossa carne, ela procura o quê? O comodismo. É muito fácil você ficar na sua casa, assistindo a sua novela, assistindo a sua televisão, é gostoso. Vai falar que é ruim? É gostoso, mas irmãos, estamos vivendo um momento difícil, momento de luta, é momento de buscarmos a Deus, é momento de estarmos clamando a misericórdia de Deus, buscando ser cheio do Espírito Santo, renunciando o pecado, renunciando a carne, os desejos, as vontades, procurar jejuar, procurar orar, ler a Bíblia, meditar na palavra de Deus, santificar a vida, porque eu vou falar para você, aquele que não fizer isso não vai resistir, ele não vai suportar aquilo que vai vir. As pessoas estão achando que o pior já veio, ainda não. É isso que a palavra diz que vai ficar pior. Então, se eu procuro satisfazer a minha carne, a palavra diz lá em Apocalipse, diz assim, aquele que está sujo, se suje mais,
e aquele que está limpo, se limpe mais. Ou seja, se você está limpo, continua buscando a Deus, continua buscando ser cheio do Espírito Santo, procura fazer a vontade de Deus, para que você venha ser um crente forte, um crente cheio da presença de Deus. Mas se a pessoa está sujo, e ele procura se sujar mais, ele vai se afastar cada vez mais de Deus. Se a pessoa está frio, e ele não busca fortalecimento, ele vai se esfriar cada vez mais. A tendência é o quê? Se distanciar cada vez mais de Deus. E muita gente está caindo nisso, muita gente está entrando nessa aí, é um buraco sem fundo. Muitos não conseguem voltar, porque cair é fácil, ou para se levantar é difícil. Então, nós temos que santificar a nossa vida, é o que a palavra está dizendo, ó. Porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne, e estes se opõem um ao outro, para que não faça o que quereis. Ou seja, não é fácil você ter uma vida santa, não é fácil você ter uma vida de oração, você ter uma vida de jejum, uma vida de santificação, não é. Você tem que renunciar, você tem que lutar, você tem que fazer um esforço, mas as pessoas não querem. Só que é o seguinte, o inimigo, ele vai lutar contra você com todas as suas forças, e se a pessoa está desarmado, o que isso vai acontecer? Como que você vai para uma batalha, para uma guerra desarmado? Você vai ser o quê? Derrotado. Você vai ser derrotado, porque você não tem arma. Como que você vai lutar contra alguém que está armado? Ele vai te vencer. Então nós precisamos buscar o fortalecimento em Deus, precisamos fortalecer o nosso espírito, ser cheio da presença de Deus, ser cheio do Espírito Santo, buscarmos o revestimento do poder de Deus, buscarmos a armadura de Deus, para que possamos vencer as lutas, para que possamos vencer as guerras, as batalhas. Tem muitas pessoas, irmãos, fracas, tem muitas pessoas olhando para a sua vida, e ele não vê saída, ele não consegue olhar uma solução, ele olha e está tudo fechado para ele. Por quê? Porque ele não tem buscado a Deus. E a palavra de Deus diz que quando a pessoa peca, ele fica cego. Você sabia que quando Davi pecou, ele não conseguiu ver o pecado dele? Ele fica 2 anos. Ele fica 2 anos achando que estava tudo bem, tudo de boa. Até que Deus chamou o profeta e mandou o profeta ir lá falar para ele. Se o profeta não fosse lá falar para ele despertar, porque depois que ele pecou, ele ficou cego, ele não conseguia ver o seu pecado, ele não conseguia ver o seu erro. Muitas pessoas estão assim, a pessoa comete o erro, comete o pecado, e aí fica de boa. Não aconteceu nada comigo, ó. Eu errei, eu pequei e não fui para o inferno, não aconteceu nada comigo, eu estou vivendo. Só que ele não sabe que está longe de Deus, ele não sabe que se ele morrer, ele vai para o inferno. E muitas pessoas estão na igreja. Não estou falando de pessoas do mundo, estou falando de pessoas que estão na igreja, porque o pecado cega, irmão. A pessoa pecou, ele fica cego, ele não consegue ver o seu pecado, e aí ele corre um sério risco de ir para o inferno, e não tem a consciência. E eu estou falando de pessoas que não conhecem a palavra de Deus, e tem pessoas até que conhecem a palavra de Deus, mas está cego. Como que você vai ver se está cego? O profeta chega para Davi e fala assim, ó, vou contar uma história para o senhor, meu rei. Um homem, ele era muito rico, e ele tinha muitas ovelhas, e tinha um senhor, um servo, que ele só tinha uma ovelha só. O homem rico chegou e tomou aquela ovelha daquele homem, e matou para fazer uma festa para os seus amigos, aquele que tinha muitas ovelhas. E aí o rei Davi olha para ele e fala assim, quem foi esse homem que fez isso? Esse homem é digno de morte, ou então ele vai devolver 4 vezes mais para aquele que não tinha nada, que só tinha uma ovelha. Aí o profeta fala para ele, ó, esse homem é o Senhor, meu rei. Foi o Senhor que tirou a ovelhinha do servo lá, e o pior, tirou a ovelha e matou o homem. Aí Davi cai em si, aí Davi abre os olhos, e ele vai ver o pecado, ele vai ver o erro que ele cometeu. Então, irmãos,
nós precisamos santificar a nossa vida, precisamos buscar a Deus, estarmos na presença de Deus, buscarmos o fortalecimento, o revestimento espiritual, porque aquele que vive na carne, ele vai satisfazer a carne. O que é as coisas, quais são as coisas da carne? Porque a obra da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia. As pessoas caem facilmente no pecado. Tem gente que pensa que porque ele está na igreja, ele está bem com Deus, ele nunca vai cair no pecado. Mas basta você sair na rua e você conversar com um desses craqueiros, você vai ver que muitos deles conhecem a palavra de Deus. Você vai ver que no meio deles tem obreiros, no meio deles tem presbítero, no meio deles, se brincar, você encontra até pastores no meio deles lá, vivendo na rua como mendigo. Mas aí você pergunta, mas você não conhece a palavra de Deus? Como que a pessoa que conhece a palavra de Deus, que pregou a palavra de Deus, está vivendo assim? Porque vacilou. E por que ele vacilou? Porque enfraqueceu na fé. E muitas pessoas estão enfraquecendo na fé e não estão conseguindo ver isso. E aí a pessoa cai no pecado, e depois que cai, não tem mais força para se levantar, cai num poço sem fundo, a pessoa não tem reação, não consegue ter mais força. Muitas pessoas, homens que foram cheios do Espírito Santo de Deus, porque quando a pessoa está cheia de Deus, ele olha para a situação e diz: esse pastor está falando besteira, ele nem sabe o que ele está falando. Ele nem sabe o que ele está falando, porque eu sou cheio de Deus, isso nunca vai acontecer comigo não. É assim que muitos pensam. E se a pessoa não vigiar, que a palavra de Deus diz: aquele que está em pé, vigie para quê? Para que não caia, porque se cair é complicado para se levantar. Então nós precisamos andar no Espírito, buscar o Espírito, ser cheio do Espírito, buscar o revestimento de Deus, buscar o poder de Deus. Isso requer esforço, irmão, isso requer renúncia, isso requer sacrifício. Jejuar não é fácil, santificar a vida não é fácil, não é. Vou falar para você que é fácil, não é não, mas vale a pena. Sabe por quê? Quando o inimigo se levanta contra você, quando o inimigo vem te enfrentar, ele cai por terra, ele não consegue te vencer, porque você está armado, você está prevenido, você vai lutar contra ele, você vai na fé, você tem confiança para vencer ele não vai ter força para te vencer, na guerra, na batalha você vence ele, na oração, no jejum, na meditação na palavra, você vai vencer ele vai cair por terra. E se você não tem Deus, o que vai acontecer? Você vai ser vencido, o Senhor Jesus, ele vai dizer assim, para o valente invadir uma casa, para roubar uma casa, ele tem que vencer o dono da casa. Quem é o dono da casa? Somos nós. Ele está falando da pessoa. Quem é o inimigo? É Satanás. É Satanás que vai invadir a casa da pessoa. Ele vem para quê? Para matar, roubar e destruir. Ele vai tentar se levantar contra a pessoa, e se a pessoa, dona da casa, não for o valente, ele é vencido. O inimigo toma conta da casa dele, ou seja, toma conta da vida dele e destrói tudo. É isso que o Senhor Jesus está falando. Então, eu e você precisamos ser valentes. Diante das lutas, das batalhas, das guerras, nós temos que ser valentes e batalhar com toda a nossa força, com toda a nossa fé. Porque se você for um crente e fizer corpo mole diante das lutas, o inimigo te vence. É por isso que muitas pessoas estão sendo vencidas e não estão dando conta disso. A pessoa não está dando conta. Muitas pessoas estão fracas na fé, estão fracas porque não busca Deus, não santifica a vida, não renuncia. Quando a luta vir, porque às vezes a pessoa pensa que nunca vai vir, mas a palavra de Deus diz que a luta vai vir para todo, o tempo ruim vai vir para todos. Não adianta, não pensa que porque você está vivendo uma vida boa hoje, está tudo dando certo, está indo no bem, você não vai enfrentar a luta, o inimigo não vai se levantar contra você, não vai lutar contra você, e se você não estiver preparado, ele vai te vencer, você vai ser vencido por ele. Por isso eu falo para você, busca Deus, procura ser cheio da presença de Deus. Tem muita gente acomodada, irmãos, pensando que não, o pior já passou, agora
agora vai vir a bonança. O vento já passou, a tempestade já passou, agora vai vir a bonança. Busca a presença de Deus, procura ser cheio do Espírito Santo de Deus, busca o fortalecimento, ora a Deus, jejua, medita na palavra, fala para o Senhor: Senhor, eu quero ser cheio da tua presença, eu quero ser cheio do Espírito Santo. A palavra de Deus diz assim, aquele que pede recebe, aquele que busca encontra. Então você tem que se esforçar, santificar a sua vida. Eu ouvi o pastor falar lá em cima agora, ele falou que ele vai fazer um propósito todas as quintas-feiras, porque ele falou que vai buscar batismo com o Espírito Santo. E aquela pessoa que quer ser cheia da presença de Deus tem que vir participar. Aquele que quer ser cheio do poder de Deus tem que vir participar. Mas se a pessoa não tomar atitude, se a pessoa não se levantar, ela não vai receber nada não, irmão. Então eu falo para você, renuncia à tua carne, viva no Espírito, procura ser cheio da presença de Deus. Amém? Glória a Deus. Que você fique com essa palavra e que o Espírito Santo possa falar mais aos vossos corações.